Biografia de santo não é livro de literatura, mas de piedade, verdadeira piedade, né? Não essa piedade que hoje nos envolve, né? Cheia de sentimentalismos, né? Re celestis res gloriae, motes resit hodie. Alleluia. Mas a frase mais importante aqui para nós, né, é sabermos que, como ele diz, nem tudo é imitável nos santos. Nós falamos isso, sobretudo quando lemos biografias de santos místicos, né? Como é o caso de São Paulo da Cruz, como foi o caso que lemos já aqui de Santa Teresa d'Ávila, como foi o caso de Santa Margarida Maria Alacoque, como foi o caso de Santa Gema Galgani, né? Mas a essa observação, nem tudo é imitável nos santos, é preciso também fazer outra, que ele faz brilhantemente, né? Que é que nós não devemos invejar os fenômenos sobrenaturais que acontecem com os santos, né? E aqui ele aborda esse aspecto, chamando a atenção para o desequilíbrio na vida dos santos que há entre a natureza do santo, o fato dele ser homem, de carne e osso, ferido pelo pecado original, né? E as coisas sobrenaturais que acontecem com ele, né? Como a natureza é frágil diante dessas manifestações sobrenaturais, né? Como a natureza sofre. E, obviamente, ele está falando de São Paulo da Cruz, mas isso se aplica a qualquer desse tipo de santo, né? Como essa contemplação de Deus, ele chama, ele fala, ele usa o termo eterna formosura, né? Como contemplar a eterna formosura, né? Faz com que a alma seja atraída de forma absolutamente irresistível, né? Ao sumo bem. Então, e essa atração é que torna a vida dos santos miseravelmente sofredora, né? Porque essa atração, ela não passa depois dos êxtases, né? Ela fica com o santo, né? E aí torna a vida dele completamente insuportável aqui na Terra, né? Ele diz: quem pode penetrar os sofrimentos íntimos da alma de um santo? Vê-se ela desterrada. Este mundo lhe é como uma terra estranha, cuja linguagem desconhece. Então ele passa a olhar para o mundo, né? E não entender mais a linguagem do mundo, né? E por outra, nesta alma aparece aquele irresistível desejo de converter a todos, de mostrar esse amor transbordante que ele tem no coração para Deus, né? Espalhar esse amor para todos os homens, né? E aí ele vê que muito poucos homens estão interessados, né? Nisso que ele tem para falar, né? Isso lhe causa grande sofrimento ao santo, né? Estas angústias, diz o nosso autor, né? Só se podem comparar às de um coração materno que vê seu filho precipitar-se no incêndio sem poder salvá-lo.
Então, ele diz, né? Essa vida a gente não deve invejar, né? Esse sofrimento nós não conseguiríamos passar, né? É um sofrimento de ordem absolutamente superior, né? E aí ele termina esse comentário longo com uma belíssima observação que eu vou reler. Ele fala assim: não invejemos nos santos as sublimes manifestações do céu. É mais agradável e mais seguro pôr-se ao amparo da sombra acolhedora da fé e dos mistérios suavíssimos dos sacramentos. A fé e os sacramentos são a invenção mais admirável do poder divino. A harmonia mais suave e inefável da graça com a natureza. Neles Deus se manifesta a nós como no crepúsculo, para não nos deslumbrar, não cegar a vista, né? E se revela como através de tênue véu, sem afetar a delicadeza do ser humano. Que coisa maravilhosa, né? Então, o mistério da fé e dos sacramentos, que é por muitos visto pelos racionalistas, né, como uma quase que como uma maldade de Deus à nossa razão, né? Porque a razão dos racionalistas não admite mistério, né? Então, os racionalistas são aqueles que acham que nós podemos entender tudo no universo, visível e invisível, né? Eles ficam assim aterrados, né? Quando nós católicos dizemos que a nossa religião é uma religião de mistérios, né? Então, isso mesmo que irrita a razão dos racionalistas é aqui colocado como a harmonia mais suave e inefável da graça com a natureza. Então, Deus se apresenta a nós sem nos deslumbrar, né? Tá certo? Isso é tido por muitos católicos, inclusive, como uma coisa ruim, né? Muitos católicos tentam sentir alguma coisa, né, na prática da fé e dos sacramentos, né? Tentam sentir emoções ou vibrações ou êxtases, né? Na prática da nossa fé e dos sacramentos, né? E quanto isso é ingênuo, né, da nossa parte, né? Porque é exatamente nesse mistério que nós temos que ser envolvidos para preservar a nossa natureza, né? Nós não temos a natureza. Aliás, nós temos a mesma natureza dos santos, mas não temos a mesma graça que eles são dadas, né? Para que eles suportem os êxtases e as manifestações de amor de Deus para com eles, né? Que beleza isso, né? Nós estamos protegidos por Deus, né? Protegidos por Deus. Se ficarmos confortavelmente sob os mistérios da fé e dos sacramentos, né? Que beleza isso no nosso autor, né? Porque é uma aula que ele nos dá, né, de como ler biografias de santo, né? Como ler
Biografias de santo. Então marquemos isso bem, né? E tomemos essas palavras aqui como conselho para as nossas leituras da vida de santo, né? Biografia de santo não é livro de literatura, mas de piedade, verdadeira piedade, né? Não essa piedade que hoje nos envolve, né? Cheia de sentimentalismos, né? Quando Thomas Christi latus, pedes fiditat quo manus, dixit tu es